Fala galera, beleza? Hoje o tema da nossa aula, regra de 3 simples, um dos conteúdos mais importantes da matemática do ensino fundamental, do ensino médio e que vai te dar base para outras disciplinas também, como física, como química. Você que está estudando para poder prestar um concurso, fique bastante atento a essas dicas que a gente vai dar aqui agora, e o nosso estudo vai focar em regra de 3 simples e posteriormente também em regra de 3 composta, ok? Falando agora da regra de 3 simples, a gente vai fazer uma divisão em 2 aulas. Hoje nós vamos falar só de grandeza diretamente proporcional, ok? Então o que seria uma grandeza diretamente proporcional? A grandeza diretamente proporcional, ela significa um aumento ou uma diminuição em 2 vertentes, em 2 lados, ou seja, vamos colocar um exemplo básico aqui. Se eu chego e falo que a Dona Maria foi até uma padaria, comprou um pão que custava 50 centavos, e se eu pergunto quanto a Dona Maria pagaria por 10 pães, por exemplo, eu acho que fica claro que todo mundo entende que a Dona Maria pagaria R$5, ok? O que eu fiz nesse momento agora? Eu efetuei uma proporcionalidade, por isso grandeza diretamente proporcional, ok? Então, como a Dona Maria ela leva uma quantidade de pão 10 vezes maior, automaticamente o dinheiro que ela vai pagar é um valor 10 vezes maior, ok? O que significa a palavra grandeza? Grandeza é tudo que eu posso quantificar, ok? Então dinheiro é uma grandeza, tempo é uma grandeza, peso é uma grandeza, qualquer tipo de medida é uma grandeza, ok? Então vamos ver esse exemplo aqui agora. Júlia comprou 5 quilos de carne e pagou R$90. Quanto ela pagaria por 13 quilos da mesma carne? Então, só para reforçar a ideia da proporcionalidade, observe. Se no lugar desse 13 aqui nós tivéssemos um 10 quilos, eu acho que muitos de vocês agora conseguiram entender que 10 seria o dobro de 5, então era só eu aplicar aqui a proporcionalidade, ou seja, o dobro de 90 seria R$180, correto? Só que nesse caso aqui eu tenho um 13, o que não me dá uma proporcionalidade exata. Eu não consigo aqui facilmente visualizar por quanto que esse 5 está sendo multiplicado, tá? No caso aqui eu consigo observar, enquanto professor de matemática, que aqui tem uma multiplicação por 2,6. Só que eu acho que isso aí é uma maneira um pouco mais complicada. Então a ideia aqui é o quê? A gente trabalhar o conceito inicial de resolução de uma regra de 3 diretamente proporcional. Então o que eu faço aqui? Primeiramente eu vou estabelecer no problema 2 colunas. Então do que o problema está falando? Ele está falando de peso, ele está falando de quilos. E ele está falando de dinheiro, ok? Então o que eu faço nesse momento aqui? Quilos e dinheiro. Então eu digo que 5 quilos equivalem a R$90. Uma dica, pessoal, sempre quando você for fazer um cálculo e o dinheiro terminar em 00, nunca coloque esse 00 na conta, ele vai te trazer problema, ok? Quanto Júlia, ou quanto ela pagaria por 13 quilos da mesma carne? Então o 13 vai ficar aqui e o X vai ficar aqui, ok? Nesse momento agora, para ficar mais fácil o entendimento, o que a gente faz aqui? Percebe que do 5 para o 13 está tendo um aumento? Então eu venho e posiciono uma seta para cima, ok? E agora você, aluno, pergunte a si mesmo, se Júlia comprando mais carne, qual a tendência? Ela pagar mais ou pagar menos? Claro que é pagar mais. Então eu posiciono a outra seta aqui para cima também, ok? Então o que eu vou dizer agora? Fica então a dica aqui em azul, que quando eu tenho setas iguais, eu multiplico em x, eu multiplico cruzado, ok? Então, que conta que eu vou fazer aqui agora? 5 vezes x, 5x. E agora eu vou fazer a multiplicação de 13 vezes 90. Deixa eu lhe dar uma outra dica também, muito importante. Sempre quando você for fazer a multiplicação de um número que termina em 0, procure posicionar esse número sempre na parte de baixo e sempre deixando o 0 para a direita. Então, por exemplo, olha aqui que legal, 13 vezes 90. Eu posiciono o 9 debaixo do 3 e deixo o 0 aqui sobrando. Então eu chego aqui agora, só desço o 0 e faço 3 vezes 9, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9 mais 2, 11, então 1170, ok?
Agora uma outra dica muito legal também, pessoal, é a dica da divisão por 5, tá? Eu não sei se já dei essa dica para vocês, se eu já dei fica como reforço, se não fica como uma novidade. Olha só que legal. Toda divisão por 5, a partir de agora, você não precisa mais de efetuar o cálculo. O que você faz aqui? Sempre quando o número terminar em 0, você abandona o último 0 e agora o truque é multiplicar o número por 2. Então olha que legal, 2 vezes 7 não é 14? Eu venho aqui e coloco um 4. Repare que eu falei 14, então vai 1 aqui em cima. Ó, 2 vezes 1 dá 2, com mais esse 1 aqui, 3. E 2 vezes 1, 2, 234. Professor, não entendi nada. Faz a conta para eu ter certeza que é 234? Perfeitamente, com o maior prazer. Ó. 1170 dividido por 5. Então abaixei o 11 aqui, 11 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, para 11 então ficou 1, 17 por 5, aqui dá 3, 3 vezes 5, 15 para 17, 2 então, 20 dividido por 5, 4, 234, ok? A gente vai fazer depois uma aula só falando sobre esses processos de divisão, ok? A divisão por 5, entre outros macetes. Agora, você que está assistindo essa aula deve ter pensado lá no começo da história o seguinte: por que em vez de fazer essa regra de 3, esse cálculo aqui todo, por que o professor não descobriu o valor de 1 quilo da carne e multiplica logo esse valor por 13 para poder encontrar isso aqui? É possível esse outro caminho? Sim, claro que é possível, ok? Então, vamos lá. Aqui eu não tenho R$90, aqui eu tenho 5 quilos. Então, o que eu poderia fazer aqui? Olha só, 90 dividido por 5. Se você ainda não entendeu o truque da divisão por 5, eu acho que agora você vai entender melhor. Olha o que eu acabei de dizer aqui do 1170, eu vou aplicar aqui de novo. Olha bem, eu cancelo 0 e multiplico o número que está aqui por 2. Olha que legal, 2 vezes 9, 18. Faça aí na sua casa, no seu caderno, na sua calculadora, que você vai realmente chegar à conclusão que é 18. Então eu consegui descobrir que é R$18, o quê? R$18 é o valor de 1 quilo. Como a Júlia está comprando 13 quilos, então eu chego aqui agora, 18 vezes 13, que vai dar também, obviamente, o valor igual a 234. Ok? Então tá aí, pessoal. Aí fica a dica então sobre grandeza diretamente proporcional. Quando um valor aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção, na mesma quantidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula continua em regra de 3, só que aí nós vamos falar sobre grandeza inversamente proporcional. Fica ligado e se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima. Um abraço!